Olá, bom dia, pessoal. Graças a Deus, mais um dia, né? A gente continua nosso estudo. Hoje é que dia? Domingo? Hoje é 4, né? Domingo. Para quem gosta de contar o tempo aí, né? Porque você sabe que para nossa consciência não existe tempo, né? Ela só percebe o tempo nessa realidade aqui, né? Mas para nossa consciência não existe tempo, né? É tudo uma ilusão aqui. O tempo, a ilusão, tudo é uma ilusão da nossa consciência, né, pessoal? Entende? Mas para quem gosta de contar o tempo, está aí. Hoje é domingo, né? 4 de agosto, né? Vamos continuar aqui, né? Bom dia para você aí que vai assistir meu vídeo de dia. Boa tarde para quem vai assistir à tarde. E boa noite, né? Para quem vai assistir à noite. Eu acho que muitas pessoas assistem meu vídeo à noite, né? À noite é mais tranquilo, né? É gostoso, não tem muita perturbação, né, pessoal? Porque a gente vive aqui nessa realidade, é uma perturbação. E a gente que sente as energias, a gente que assim, trabalha a espiritualidade, sabe? Gosta desse ambiente, tal. Agora de manhã mesmo acordei cedinho aqui, tá tão tranquilo, tal, meditei, tal, sabe? A gente gosta dessa solitude, né? Outras pessoas acham isso estranho, mas é de se convir, né? Porque as pessoas querem coisa do ego, né? E a gente quer coisa do espírito, é diferente, né? Entende, pessoal? Por que eu estou dando essa introdução aqui, falando sobre tempo, ilusão, sabe? Sobre essas coisas. Por que eu estou dando essa introdução? Porque meu tema hoje é um tema delicado, né, pessoal? Mas que, como é que se diz? Temos que abordar esse tema e pensar sobre ele, né? Saber o que a gente pode entender sobre esse tema, né, pessoal? Porque, né, como é que se diz? Para a gente ter uma profundidade, né? Eu tenho um vídeo aqui gravado que é falando sobre a visão holística. Você sabe o que é a visão holística? Tá aí, pessoal. O vídeo, né? Porque é uma visão mais ampla, não é uma visão só dessa parte, dessa realidade. Quando a pessoa está apegada só a essa realidade, só essa parte, ela tem uma visão, como é, reducionista, ela está reduzida a esse pensamento. Entende? Entende, pessoal? Então, no meu vídeo que eu gravei aí, né? Seja já faz algumas semanas aí que eu gravei sobre a visão holística. E eu falo sobre isso, né, pessoal? Né? Falo sobre isso, que a gente tem que ter uma visão mais ampla. Porque senão todo o sofrimento da gente para nossa consciência vem dessa ilusão, né? Dor, morte, né? Tudo que acontece aqui, se a gente não tem essa visão, a gente cai na mesma lástima que as outras pessoas estão. Então, a gente tem que ter a consciência mais evoluída, para que a gente ajude a outra pessoa quando entrar nessa situação. Você sabe de onde está vindo o sofrimento dela, você sabe, entende? Então você pode ajudar a pessoa. Mas se você também fica na mesma visão, como é que você pode ajudar uma pessoa? Né, pessoal? Eu estava vendo a psicóloga, né? Que ela estava
tendo problema também. Por quê? Falta essa visão holística, pessoal. Falta essa conexão com a espiritualidade, falta, entende? Ela, como é que ela quer cuidar dos outros que ela própria não está bem, pessoal? Como é que ela vai cuidar da outra pessoa? Você entende? Por isso que a gente tem que crescer consciencialmente, ter uma visão mais ampla de tudo, né? Para que a gente tenha como auxiliar pessoas, né? Auxiliar as outras pessoas, as outras consciências, né? Que estão ainda dormindo, estão ainda, sabe, como barata tonta, estão sendo levadas pela Matrix. A gente tem que ajudar a pessoa a chegar nessa unidade de pensamento, né? De fé, de pensamento, né? De tudo. Esse é o propósito que Cristo veio trazer, né? Entende? Qual é o meu tema de hoje? Que enrolação, né? Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o que é heresia da separatividade. Você já ouviu falar sobre isso, pessoal? Não, não. Isso não tem na Bíblia, irmão. Não, não. Esse pensamento é que eu estou falando. A gente tem que, como é que se diz? Buscar a essência do que isso quer dizer. Você sabe o que isso quer dizer? Entende, pessoal? É isso que interessa para a gente. Você vai ver, isso vem de uma tradição tibetana. É lá do Tibete, né? Vem de uma tradição lá, religiosa, trouxe esse pensamento. Mas vamos ver o que é isso, o que significa isso. Será que esse pensamento está correto? Ou ou é heresia? Entende? Já está dizendo heresia da separatividade. Aí eu coloquei uma pergunta: por que temos que chegar no nível da unidade? Por que nossa consciência tem que chegar a uma consciência una, né? Uma unidade dessa consciência? Por que é? Você entende, pessoal? Aqui, essa, esse meu tema de hoje vai mexer com o ego de muitas pessoas, né? Mas é preciso falar isso para ver se vocês despertam a corda do sono, né? Porque tem religioso ainda dormindo, tem espiritualista dormindo ainda, entende? Porque não está entendendo o jogo, entende? Não está entendendo as coisas que estão acontecendo, entende? Está envolvendo com coisas daqui e está se perdendo espiritualmente. Isso vai mexer um pouco com o ego, né? Da gente, né? Tem que mexer, né, pessoal? Sem mexer, não pode haver cura. Entende? Você viu a metáfora do médico? O médico tem que mexer. Entende? É isso. Agora, vamos lá para o nosso tema, porque vocês devem estar assim. Nossa, irmão Samuel, o que é esse negócio de heresia da separatividade? Que negócio é esse? Eu nunca vi isso. Mas é assim mesmo. Mas vamos estudando todos os conceitos, todos pensamentos filosóficos. A gente vai estudando para ver se tem alguma essência de verdade. Entende, pessoal? É assim que a gente vai fazer. Então vamos lá saber o que é essa heresia da separatividade? Aí ele fala: o que é heresia da separatividade? Ele fala: a heresia da separatividade é um conceito criado pela tradição tibetana que acredita que a maior causa da nossa infelicidade e a origem do mal está na separatividade, no qual o chama de
a heresia dessa separatividade. Então, pessoal, o que é que ele fala que é essa heresia da separatividade? É um conceito que foi criado lá por uma tradição tibetana, né? Que eles acreditam que a maioria da causa da nossa infelicidade e origem de todo o mal está na separatividade, né? Está nessa separatividade de quê? Entende? De a gente olhar, pensar que tudo está aqui separado. A gente está separado do outro. O que a gente fazer aqui não vai atingir o outro. Esse é o nosso, é o pensamento. Então, é porque está atrelado ao ego. E qual é a função da espiritualidade? É trazer você para a unidade de pensamento. Toda a Bíblia é isso, pessoal. A mensagem toda da Bíblia que Jesus veio trazer isso. Tem que trazer vocês para você sair disso. Então, é por isso que é uma luta, gente. Porque a gente, o ego aqui fica falando forte, e a gente, quando essa separatividade, o ego vai pensar que ele vai morrer. Você vai deixar de existir. Entende, pessoal? É isso. Aí ele fala que o que é isso que é a separatividade? Ele fala, quando nos isolamos, pensamos e agimos como se não fosse parte de um só corpo chamado humanidade, então, é isso que está acontecendo com a humanidade. É isso que a Matrix fez. Fez você pensar que você é separado da outra pessoa. Você engana a outra pessoa. Você maltrata a outra pessoa. Você, sabe, faz maldade com a outra pessoa. Mas você está fazendo a você mesmo. Porque todos nós viemos de uma fonte, pessoal. Então, ele está falando que essa separatividade é um processo que faz você pensar, quando você está grudado, você está grudado no ego, faz você pensar que você está separado da outra pessoa. Quando nós isolamos, pensamos e agimos como se não fosse parte de um só corpo chamado humanidade. Fica colocando na sua mente que você é separado da outra pessoa. Essa é a separatividade que esse conceito tibetano trazia. Então, quando a gente entra isso, a gente entra no ego, entra no engano, porque a gente não está separado. Entende? Aí ele fala, começamos a crer que não dependemos do próximo e que pouco importa a opinião do vizinho, né? Desta forma, o egoísmo nos corrói e dele surge todo o mal. Então, daí que vem o mal, pessoal. É por isso que na Bíblia lá coloca o nosso ego, a gente tem que se livrar do ego, como o nosso mal. Por quê? O ego está fazendo a gente ter esse pensamento de separatividade, essa heresia de separatividade. Entende? É o nosso ego. E a função do espírito, da espiritualidade, é levar a unidade. Entende, pessoal? Você está entendendo como isso é profundo? Nossa, a humanidade, você vê agora por que a humanidade está perdida, né? Da onde surge o mal, né? Aí ele fala, contudo, a decorrência do apego à forma ilusória com os quais a manifestação se apresenta tem-se origem a heresia da separatividade. Então, toda forma de ilusão aqui, toda decorrência, toda manifestação tem a sua origem nessa heresia da separação. Porque a gente entra aqui nessa realidade e a gente pensa que é separado das outras pessoas. A gente esqueceu que veio
da mesma fonte. A gente esqueceu que temos a mesma origem. Aí um faz mal ao outro, um engana o outro, um fica fazendo com o outro. Então, ele está fazendo o mal a ele mesmo. Você já viu o espelho? Por isso que tem lá fala da teoria do espelho. As outras pessoas são seu espelho. Por isso que eu fico aqui ouvindo. Se vocês escrevem aí, a irmã manda uma mensagem para mim, para ver como é que vocês estão vendo o meu espelho, né? Para ver se eu já caí no ego, já caí no ego, já tô nessa heresia da separatividade, né? Já tô perdido, pessoal. E isso, se a pessoa não entende esse conceito, ela vai ficar perdida. Porque algo daqui da Matrix, o ego, vai puxar ela. Porque a gente está sempre puxando para cá. Por isso que é uma luta, pessoal. Para a gente fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, né? Manifestar aqui o amor, né? A bondade. É difícil, pessoal. Eu sei disso. Não é fácil. Aí ele fala, a ilusória ideal de que se manifesta é separada da maneira autônoma do restante da manifestação. Então, quando você se isola aqui nessa ilusão, você está separado da manifestação da outro restante da manifestação do universo. Você está separado. Entende? É isso que acontece. É isso que acontece, pessoal. Por isso que a humanidade caiu no que caiu. Caiu no laço do passarinheiro da Matrix. Caiu. Entende? Ainda vem caindo aí. Até de grupos espiritualistas, de grupos que eram para colocar esse despertar nas pessoas, estão caindo também. Por causa de quê? Dinheiro, né? Eu até estava vendo a mulher falando, o dinheiro é bom, é uma energia. Dinheiro é bom para quem tem, né? E para quem não tem, essa disparidade que tem na sociedade. Entende, pessoal? E isso não é o plano de Deus. Isso aqui é da matriz. E tem pessoas religiosas que colocam essas funções da matriz como se fosse Deus operando. Está errado. Deus é uma unidade e você tem que ir para a unidade. Na unidade não existe separação. Entende? Aí ele fala, assim tem a origem de todo conflito e sofrimento ilusório experimentado. Então, quando a gente cai nisso, a gente tem a origem de todo conflito e sofrimento ilusoriamente experimentado pela nossa consciência. Então, a gente vai experimentar essa ilusão. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, quando nós fechamos o nosso pequeno mundo, quando nos fechamos no pequeno mundo, né? Excluímos o pensamento de alguém por pensar diferente. Nos isolamos em nossas limitadas e às vezes falsa verdade e perdemos a chance de expandir nossa visão além do muro. Então, é o que eu falo, pessoal. O que é que a religiosidade agora faz? Por exemplo, eu estou pegando aqui um conceito tibetano. Alguns evangélicos aqui, não, que negócio conceito tibetano, não. E quando você está fazendo isso, você está fazendo a separatividade. Você está se isolando, limitando. E às vezes, falsa verdade. Acreditando em falsa verdade. E podemos perder mais chance, né? De expandir a nossa visão além dos muros. Ele só tá, cada um faz o seu quadradinho ali, tem um muro e não sai daquele. Que muro é esse? É o muro mental, pessoal. É o muro mental. Então, por que eu estou pegando, misturando tudo aqui?
É para quebrar esses muros, para você expandir a sua consciência. Entende? Entende, pessoal? Entende agora o propósito que eu estou fazendo aqui? Porque eu sei que as pessoas estão no seu quadradinho aí, ó, crente de um lado, espírita do outro, espiritualista de outro, católico de outro, cada um no seu quadradinho. Quem mais? As práticas orientais de outro. É separatividade. Como é que você vai expandir se você não fazer o contraponto, tirar a essência? Vamos ver, aí tem verdade? O que significa isso? Ninguém quer fazer isso, pessoal. É o que eu estou fazendo aqui no meu canal, né? E às vezes tem uns aí que me atacam aí que é de religiosidade, porque ele quer que seja daquela forma que o grupo religioso dele falou, né? Ele quer que seja. Então, isso é uma separatividade, heresia da separatividade. Aí ele fala: manter a mente aberta e viver além do nosso conhecimento significa abrir a porta para a liberdade, pois é impossível se livrar, ser livre, fechando atrás de nós mesmos. Então, pessoal, é por isso que você não chega para a liberdade. E a Bíblia disse: aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entende? É o que a irmã me falou. Ela sentiu a liberdade, pessoal. Porque ela estava em um grupo aí religioso, né? Não vou dizer o nome. Então, quando ela começou a me assistir, começou a entender essas coisas, ela disse que sentiu livre. E eu até peguei um vídeo aqui falando sobre a verdadeira libertação que a gente tem que ter é da consciência. Então, pessoal, a pessoa quando prende a consciência da pessoa assim, em um grupo, em um negócio, ela está presa. Está presa. Entende, pessoal? Então, o Espírito do Senhor, quando você está com... vai ter liberdade, pessoal. Por isso que aqui o que eu prego é a espiritualidade livre. Eu até já falei, tem um vídeo aí eu explicando o que é espiritualidade livre. Tá aqui no YouTube. Entende, pessoal? Então, ela pensa que ela não é livre, ela tá presa a dogma, tá presa a um bocado, e tudo mentalmente, né, na consciência. É preciso se livrar disso. Aí ele fala: pode-se dizer que tudo que a pessoa busca atualmente é a felicidade e que não existe ninguém apto para encontrá-la por você. É o caminho que se traça sozinho. A heresia da separatividade analisa justamente sobre essa questão. Então, é que eu falei, né, pessoal? A felicidade não está aí em alguém, não está em alguma coisa que você vai. Não está nessa ilusão. Porque a felicidade, então, esse conceito tibetano, ele fala que essa felicidade é encontrada por você. É encontrada por você porque está dentro de você. Não existe ninguém, é encontrada em você. É um caminho que você vai traçar sozinho para encontrar essa felicidade. Para você encontrar o propósito de vida, para você encontrar essa felicidade. Então, a heresia da separatividade analisa justamente essa questão. Está analisando por que você está tão apegado buscando as coisas ilusórias. Entende? Você entende agora o que é a heresia da separação, pessoal? Separatividade, né? Aí ele fala: hoje, sobre a vigência do capitalismo, nossa, é uma maldade muito grande. O indivíduo perdeu seu valor pessoal. Por quê, pessoal? Ele só tem valor se ele tiver dinheiro. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui.
Se eu tivesse aqui não sei quantos membros e eu tivesse assim dinheiro mostrando aqui que eu tenho dinheiro, se as pessoas não estariam vindo ver meu vídeo aqui, eu poderia estar até enganando ela, como tem muitos aí assim com dinheiro, tá enganando ela, mas ela tá lá. Você entende, pessoal? A pessoa, a verdadeira pessoa, a consciência da pessoa perdeu valor. Então, se você ser bonzinho, fazer boa obra, você não é valorizado. Você não é aqui, porque a Matrix é a contrária. Ele quer tirar isso. Não, não passa essa imagem, não. Entende? Quando ele for passar a imagem, vai ser uma imagem falsificada. A pessoa enganando com a máscara. Ela vai demonstrar que ela é bonzinha, mas por detrás está fazendo maldade. Entende, pessoal? Então, o capitalismo faz isso, porque ele faz dar valor a quem tem dinheiro. Por isso que eu falei a fala da mulher que ela falou, o dinheiro é bom, não tem problema. Como é que não tem problema? Precisa despertar esse lado dela. Ela, uma espiritualista, estava falando. Porque ela quer ficar pegada do dinheiro, né? Ela compra coisa, ela tem, né? Ela é uma espiritualista que tinha de... Então, ela vai buscar satisfação. É tudo do ego. Não é satisfação da espiritualidade. Entende? Aí ele fala, deixou de ser reconhecida porque é tudo que importa é o que ela possui. É isso, é o que eu falei. Se você não tem, é tudo que você só vai ter valor se você possuir alguma coisa. É uma verdade que está acontecendo agora, pessoal. É verdade ou não é? Eu tenho que vir falar isso aqui, pessoal, porque tem pessoas nesse engano, né? Aí ele fala, nesse sentido, o dinheiro é que move o mundo. É isso aí. Não tem para onde correr. Aí, ó, os tibetanos estão falando a verdade, né? O dinheiro é o que move o mundo. Ele é que é responsável pela frequência constante de situação desumana noticiada pela televisão. É por causa do dinheiro. As pessoas estão fazendo tudo aí se acabando, e aí a televisão noticia aí as bagaceiras, por causa de quê? Por causa dele, dessa frequência, dessa energia, desse dinheiro. E muitos caindo, tanto até no meio que era para ter uma libertação disso, não tem. Aí ele fala, uma vez que a pessoa deixaram de se importar com o ser humano de modo geral, né? Acontece isso. Então, é quando a pessoa deixou. Aqui, pessoal, agora a humanidade, nossa, os valores estão totalmente invertidos. Porque quem fez isso? A Matrix. Né? E você cair no engano, é por isso que eles querem domínio. Para você ficar nesse separatividade. E o que é Jesus, Deus, a espiritualidade veio fazer? Veio fazer você entrar na unidade da fé, do pensamento, um só pensamento. Para sair dessa matrix. Então, a saída da... Por isso que eu já falei, um cidadão falou comigo aqui, eu disse, a saída da nossa consciência é através da espiritualidade. Ele disse, não, tem que ser assim, com a frequência. Eu digo, não é assim. Não é assim. Porque quando você entra no engano também. Entende? É isso, pessoal. Aí ele fala, por todo mundo as pessoas concordam que a civilização moderna está falida e que enfrentamos um enorme desafio que nos exige profunda mudança pessoal e social. Então, a gente está falido nesse lado da espiritualidade, o lado humano. A gente faliu, pessoal. Né? Mas o que interessa é você ter dinheiro.
É o dinheiro, não, eu tenho que fazer, não, eu tenho que fazer para ter dinheiro, não. Mas o que interessa é isso. Então, por isso que os valores. Isso é o quê? É você caindo na laço do passarinheiro da Matrix. Entende, pessoal? Entende agora como a gente está tão longe do que realmente a espiritualidade quer? Você entende agora? Aí ele fala: provavelmente não concordamos em relação à solução, mas concordamos sobre o problema, né? As pessoas querem encontrar, e essa solução está em a consciência dela se conectar com esse Deus, esse algo que vai trazer um pensamento uno, uma unidade de pensamento. Essa é a saída. Aí ele fala: podemos resumir o problema do mundo em três cenários: separação ecológica, separação social e separação espiritual ou psicológica. Então, ele dá aqui que temos essa separação, né? Ele vai falar: enquanto a separação ecológica trata da conexão entre o eu e a natureza, a separação social da conexão entre o eu e o outro. Então, o ser humano desconectou também da natureza. Por quê? Porque ele não está tão bem tendo empatia. E aconteceu a mesma coisa socialmente. Está separado também do outro. O outro é inimigo, o outro, sabe, está separado. Por causa dessa separação, quando entra no ego, né? Aí as pessoas estão desconectadas da natureza. Foi isso que a Matrix fez, né? Criou esse tema que o tibetano vai falar, a separatividade, né? Aí ele fala, e separado espiritualmente ou psicologicamente, dizendo a respeito desta conexão, é entre o eu e o eu superior. Então, tá vendo? Então, espiritualmente, quando o ser humano está separado espiritualmente e até mentalmente, psicologicamente, né? Entre o eu inferior, e o eu superior. Então, quando há essa separação, pessoal, acontece essas bagaceiras. Aí surge o mal que ele fala, né? Aí ele fala, entre que eu sou e o que eu posso ser amanhã, o eu representa também o nosso eu limitado. Então, é o nosso eu inferior, o eu limitado. Enquanto o eu superior trata-se de um eu potencial. É um eu que tem potencial, né? E o qual a gente precisa estar conectado, pessoal. Porque se a gente não está conectado, a gente se separa, a gente só pensa que é tudo da gente, a gente fica orgulhoso, a gente não, é tudo meu. Você não tem um pensamento de unidade. E qual era o pensamento que a igreja, antes de uma igreja se formar, qual era as pessoas que estavam reunidas com os discípulos? Qual era o pensamento que ele tinha? Era de um só. Entende? É esse pensamento, é essa consciência que a espiritualidade quer que a gente chegamos. A gente saia dessa separatividade, dessa ilusão. Entende? Aí ele fala, hoje o sistema educacional e o mercado de trabalho faz com que a pessoa assuma para si um papel de ser peça da engrenagem de uma sociedade de crescimento industrial. Então, você só, se você não servir mais, você é descartado dessas indústrias. É o que acontece, pessoal. Olha aí, quando a pessoa vai ficando mais velha. Não presta mais para trabalhar, não tem, descarta. Isso é a crueldade do sistema capitalista e do sistema que foi criado pela Matrix. É isso que acontece. E está acontecendo, as pessoas estão vendo e está achando isso.
tá tudo bem, tá tudo normal. Entende? Aí ele fala, eles apresentam a possibilidade de predeterminada de que podemos ser o que devemos fazer, na medida em que nossa individualidade e vocação pessoal vai sendo abafada. Então, muitas pessoas abafaram aí para saber realmente o que ela faz por causa desse sistema industrial, por causa do capitalismo, né? A individualidade da pessoa não é levada em conta, né? Por exemplo, hoje a criança vai para a escola, ela é trabalhada para ela achar o propósito de vida que ela veio fazer aqui? Não, ela tem que estudar aquela matéria, até coisa que ela nem vai precisar nem nada, mas para atender a uma demanda do capitalismo. E aí, muitas crianças agora já estão tendo até ansiedade, está tendo depressão da escola, de ir para a escola, de aprender assunto. Ah, você tem que ter essa nota na prova. Ah, se é na escola, desde pequeno, e também na faculdade. E vai abafando a verdadeira individualidade e vocação daquela pessoa. A vida vai ficando sem sentido. É isso que a Matrix quer. Por que agora o problema da humanidade é depressão e ansiedade, pessoal? E um vazio existencial. Por quê? Porque está sem sentido. Porque ela só vai ter sentido quando ela tiver essa conexão com o eu superior, com a centelha divina, com o Espírito Santo, quando ela trabalhar a espiritualidade dela. Aí ela vai ter sentido, ela vai descobrir o real sentido da vida dela. E é o que a Matrix não quer. Foi por isso que ele preparou tudo na educação, na saúde. Ele preparou todo esse esquema para fazer vocês ficarem longe. Criou a armadilha do dinheiro, tudo. E muitos até religiosos entraram nisso, né? Eu tenho que falar essa verdade aqui, pessoal, tá? Porque em outros canais você não vai ver isso, né? Aí ele fala, todos nós nascemos com uma vocação. Todos nós temos uma vocação. Por isso que eu não coloco aqui como é que você deve fazer, pessoal. Você tem que se conectar. O que eu estou fazendo é para você se conectar ao seu eu interior, sua centelha divina, o Espírito, sabe? Você ter essa conexão para descobrir a sua vocação aqui. Entende? E aí você vai fazer o que a sua vocação está mandando. Mas o que a religiosidade da Matrix faz? Coloca um cargo bem pesado nas suas costas, tá? Por isso que tem muitas pessoas de religião sofrendo aí, pessoal. Não é fácil, não é fácil, né? Aí ele fala, ao longo da vida, lapidando talento e desenvolvendo a inclinação particular para transformar ou inovar algum setor da vida humana. Então, tem que existir isso para lapidar, então. É o trabalho da espiritualidade. Nossa, eu vi a criança hoje, quando entra na escola pequena, nossa, pessoal, é um sofrimento para a criança. Né? Eu vi até aqui a filha da Visa não quer ir para a escola porque ela deve estar sentindo essa pressão lá. Da Matrix, já está colocando os seus filhos no eixo da Matrix, né? E fazendo aquela criança perder toda a habilidade da espiritualidade dela. Entende? Porque toda criança é espiritual. Foi por isso que Cristo disse, deixa vir em mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. Então, ela tem um linkagem com o reino do céu, né? Entende, pessoal? Mas vai sendo perdida ao longo que vai sendo trabalhada aqui na Matrix. Entende? Aí ele fala, no entanto, através da educação formal, a inserção do mercado de trabalho, nossa vocação é sufocada.
Você foi sufocado pela Matrix. A sua consciência, o que você veio fazer aqui verdadeiro, foi sufocado, tá? Acorda pra vida, viu? Aí ele fala: nosso talento subestilizado em nossa paixão pela transformação do mundo ridicularizada. Então, vai ser ridicularizada pelo mundo. O resultado é o autoabandono e o isolamento frente ao mundo. Então, a pessoa deixa de trabalhar a espiritualidade dela, desenvolver, saber a verdade, por causa dessas coisas que sufoca do mundo. Vai ser sufocado, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? Você entende? Olha, esse é um estudo, né? Um tema tibetano, pessoal. Eu estou pegando isso aqui para você ver a profundidade que esse tibetano estava falando. E muitas pessoas não dando crédito, né? Aí ele fala, no homem, a heresia da separatividade que faz utilizar como fonte de conflito. Então você entra em conflito com você mesmo, porque o mundo aqui está de uma forma e o que você veio fazer é outra. Está em conflito. Aí ele fala, ilusão com raças, nacionalidade, regionalismo, posição social, estética, física, origem étnica, tem ou não um determinado objetivo, etc. Então, a gente cai nessa ilusão aqui, pessoal. De raça, de nacionalidade, que eu pertenço à nacionalidade, de regionalismo, eu sou da Bahia, você é de São Paulo. Isso acontece muito aqui no Brasil, né? Posição social, eu sou dessa posição social, eu tenho dinheiro, você não tem. Estética, eu sou mais bonito do que você. Estética física, né? Sou mais bonita a você. Origem étnica, então, de que origem você veio, né? É isso que acontece. Tá na ilusão. Quando entra isso, e uma pessoa que é espiritual não pode entrar nisso. Aí ele fala, é ela responsável por fazer com que alguns dos homens se vejam como ápice em que toda manifestação tem de ter uma funcionalidade e que lhe seja útil, e não como parte integrante do todo, ao invés de buscar servir ao todo. Então, cada um tem a sua segregação. Foi o que aconteceu no mundo, pessoal. Entende? Você entende agora o processo que a humanidade caiu e a gente precisa acordar para despertar disso? Por enquanto, a Matrix está ganhando, tá? Porque tem até uns que era para estar fazendo trabalho espiritual e caiu também na Matrix, caiu também no ego, caiu nas coisas também, tá? Aí ele fala, o materialismo da vida prática nos afasta do que amamos e restringe a nossa vida e ao punho de coisa que é a tarefa diária. Nos exige acreditar que só existe aquilo que se pode tocar, vertir, sentir e reduzir simplesmente a química cerebral. É isso que a Matrix faz a gente pensar. Só tem isso aqui. Se você perder isso aqui, acabou. Morreu aqui, acabou. Muitos dos descrentes, daqueles que não acreditam em Deus, está aqui, ó. É simplesmente química cerebral. Aí ele fala, por outro lado, o fundamentalismo espiritual insiste em nos vender verdades que não acreditamos. Extremo que se retroalimenta e nos mantém separados um do outro. Então, é a mesma coisa. Olha quantos grupos religiosos tem, mas ainda continua todo mundo pensando separado. Olha lá, pessoal, em grupos aí que tem um enganando o outro, um querendo tirar vantagem do outro, um tendo ciúme do outro, um atacando o outro. Olha aí, eu até
fiquei sabendo, né, de uma pessoa aí que a igreja, pessoal, tava em uma discussão, um discutindo com o outro lá, sabe? E um irmão que tinha saído da igreja, o outro xingando, aí o outro entrou em bate-papo, isso tudo pelas redes sociais. Imagine se tivesse ao vivo, é capaz de matar o outro. Entende, pessoal? Aí também eu fiquei sabendo de outra notícia, que teve outra igreja, o qual o pastor estava tendo um caso com um obreiro, nem com mulher, era com o outro homem que esse pastor era casado, mas estava tendo um relacionamento com outro homem. Nossa, pessoal, o que é que está acontecendo? E aí? A gente vai continuar assim? É assim que a espiritualidade quer que a gente viva? É assim? Você entende, pessoal? Você entende agora como a gente está longe daquilo que a espiritualidade quer? Aí ele fala aqui, por vivermos mergulhado nessa mentalidade, estamos mergulhados. Quem que está mergulhado? A nossa consciência está aqui mergulhado. Mas você precisa acordar desse mergulho, né? Entende? Aí ele fala, passamos a acreditar que as nossas ações individual não afetam o todo e que somos uma célula à parte da natureza de todos os restos seres. Daí nasce o egoísmo, a violência e todos os demais males do mundo. Então, quando a gente fica pensando assim que a gente que a nossa ação individual não afeta nada, se eu fazer alguma coisa aqui não vai afetar o todo, vai afetar, pessoal. Por isso que quando a gente vai cuidando do todo, o todo vai se sarando. Entende? Enquanto não ir cuidando do todo, tiver esse pensamento da unidade, não vai haver melhora, não vai haver. A Matrix está ganhando, tá? Aí surge todo o quê? Egoísmo. Então, entra no ego, né? As pessoas, todo violência e todos os demais males do mundo. Então, tudo está aí. Aí ele fala, a competição revela a fraqueza e inflama o ego. Nosso verdadeiro inimigo somos nós mesmos. Entende? Porque quando você está atacando uma pessoa, você está atacando a você mesmo, pessoal. Mas sabe por que as pessoas têm que ter essa consciência? Foi isso que a Matrix queria tirar de vocês. E tirou. A humanidade aí pensa que é uma separada. Não, é meu, um rouba o outro aí, um quer brigar com o outro, um enganando. Isso, pessoal, dentro da Matrix religiosa está acontecendo isso. Olha o que eu falei aqui, pessoal. O pastor, um brigando com o outro dentro da igreja, o pastor tendo um caso com outro irmão. Olha aí, pessoal. Né? Você pensa, isso acontece no mundo, né? O mundo e esse pessoal não estão no mundo, não. Você entende, pessoal? Aí ele fala, a heresia da separatividade é que dá origem ao ego. Então, essa separatividade é que dá origem ao ego, que separa a gente desse ser divino. Aí ele fala, isto está vinculado do eu, né? Com um aspecto de manifestação menos sutil, de forma a se confundir. O eu como esse aspecto, fazendo com que eu acredite que o corpo físico e por isso busque coisas relacionadas ao corpo físico. Então, é por isso que eu falo aqui sempre nos meus vídeos, né? Eu até deixei de falar, mas você não é esse corpo físico. Então, essa separatividade aqui dá origem ao ego que vai fazer o quê? Impedir a manifestação do eu superior, sutil, né? E vai fazer com que você pense e acredite que é o corpo físico. E por isso busca as coisas relacionadas ao corpo físico. Então,
Por isso que as pessoas ficam no ego, ela fica buscando a satisfação de coisa física. E não satisfaz ela. Ela vai, até ela perceber, até a consciência dela perceber que não é isso, né? Aí ela fala, ainda o acredita que são emoções e procurar por experiência relacionada a ela, os outros, o intelecto, e visa a situação relacionada ao conhecimento e à racionalidade. É o que o ego faz. Contudo, ao compreender que a parte integrante do todo assume um comportamento de apenas ter experiência relacionada ao todo e por isso está no seu Dharma. Então, pessoal, é uma linguagem lá do Oriente, né? Dharma, né? Que significa que é o nosso propósito de vida. A gente tem um karma, né? E a gente tem que estar integrado ao Dharma, que é o nosso propósito de vida, na linguagem dele, né? Entende, pessoal? Aí ele fala que é tudo que existe, o que não existe é uma forma de manifestação do absoluto. Então, tudo que existe, pessoal, até nossa manifestação, é uma manifestação do absoluto, sendo uno com ele, integrado de forma indissociável aos demais aspectos da manifestação. Então, tudo aqui tem a manifestação desse Deus, pessoal, que é o absoluto, né? É o todo-poderoso, o incognoscível, o absoluto. É esse Deus que a gente conhece como nome, como Deus, né? Ele fala, portanto, tudo que é imposto para você de fora para dentro não expressa a verdadeira sua essência e não é suficiente para te fazer feliz. Então, tudo que vem de fora não é verdadeiro, pessoal. É uma ilusão. É por isso que eu tenho um vídeo aqui gravando o que é ilusão. Então, a gente está aqui, tudo é ilusão. Nossa, Samuel, isso aqui é ilusão mesmo. Isso é coisa de doido que você está falando. Eu estou vendo aqui as paredes, eu estou vendo como é que não é real. Entende, pessoal? Você entende agora o processo da nossa consciência? Você só vai perceber isso quando não é real, quando você estiver deixando esse corpo. Muitas pessoas, ela percebe isso na hora da morte, né? Na hora da... Ela percebe que não vai levar nada, ela percebe que depois, nossa, foi tudo passou. Pessoas que tiveram experiência de quase morte experimentaram isso, pessoal. Entende? Então, tudo é uma manifestação desse absoluto. Entende? Tudo. Até a nossa consciência é uma manifestação do absoluto. Entende? Aí ele fala, não perca os valores diante de situação desumana promovida pela heresia da separação. Então, não perca os valores da sua alma por causa desse heresia da separação. A gente tem que saber conviver com o ego. Deixa ele. E vamos fazer agora a vontade da espiritualidade, que é o quê? É olhar para o todo. Entende? Por isso que se você fazer mal a uma pessoa, você está fazendo a você mesmo. Você tem que ter essa consciência. E eu não sei por que, pessoal, tem estudo aqui, ó, os espiritualistas estão caindo na armadilha aí do ego. Porque não está estudando essas coisas, sabe? Não está colocando esse princípio da alma dela. Está colocando outro princípio, né? Será que está na espiritualidade? É a minha pergunta. Aí ele fala, sem que você emane sua própria luz, e mais do que suficiente para construir uma sociedade melhor. Se cada um fizer seu papel com o tempo, tudo vai melhorar. Então, se cada um vai fazendo o papel
né? De ser luz, ser uma pessoa que vai emanar amor, alegria, fazer bem ao próximo, nossa, pessoal, o mundo já era outro. A Matrix não dominava, mudava o sistema que está aí, entende? Porque o sistema aí está resistindo para ser mudado. E a espiritualidade, muitos agora estão despertando e estão percebendo isso. E a Matrix está fazendo de tudo para desvirtuar você, para que você não desperte. Ele continue, você continue nesse processo. E vai ser sua prisão mental, aonde a sua consciência vai ficar no loop do quê? Da roda de Sansara. Eu já falei aqui o que é roda de Sansara, também tem aí no meu canal, né? Você vai ficar nesse loop. Então, ele quer isso. Porque quando você desperta, entende isso, que é tudo uno, que tudo veio da unidade, você fazer bem ao próximo, né? Aí você se separa da Matrix. E ele não quer, pessoal. Você entende agora? Você entendeu o que é a heresia da separação, pessoal? Você entende agora? Então, a gente tirou a raiz, a essência do tema lá, heresia da separatividade. Agora, a pergunta é, por que temos que chegar ao nível da unidade? Por quê, pessoal? Para que a gente não fique, o ego não domine a gente. Essa heresia da separatividade fique colocando na nossa consciência que a gente está separado. E a gente não está. Entende? É o que a Bíblia veio falar através de Cristo, dos apóstolos, para que a gente entre nessa unidade de pensamento, né? Aí, para provar isso, né? Vamos ler aqui na Bíblia, Romanos 8, 38, Romanos 8, versículo 38 e 39. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, pessoal, quando você tem essa conexão, nada vai separar você. Nada. É o que, se você está vibrando nesse amor de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, né? O amor de Deus, que é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nada vai separar. Então, a Matrix não vai ter poder sobre você. Então, o que é que temos que fazer? Temos que vibrar nesse amor, né? Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? Romanos 15, capítulo 15, versículos 5 e 6. Vamos ler aqui, pessoal. Ele fala: o Deus que concede perseverança e ânimo de vocês, dê a vocês um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que o apóstolo Paulo fala, vê se não está de acordo com o pensamento tibetano que ele veio trazer. Então, qual é a vontade de Deus? O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade. Então, é por isso que esse espírito, o Espírito Santo, vai levar a gente à unidade da fé, do mesmo pensamento. Para quê? Segundo Jesus Cristo, para que com um só coração, então com a só alma, um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem a Deus o Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o propósito de a gente trabalhar espiritual é a gente entrar nessa mesma unidade para que todos pensem unicamente como todos e não um separado do outro, como a Matrix está fazendo. A gente fica pensando que está separado. E por isso que os apóstolos, quando entenderam isso, eles, quando lá estavam reunidos, as pessoal tinha tudo em comum. Não faltava nada, não tinha ninguém ali pobre, não tinha ninguém necessitado na hora que ele estava vivendo ali em comunidade. Mas o que é que a matriz religiosa fez? Começou a atacar a comunidade lá e eles se separaram. Ficaram longe. Porque a matrix não quis. A matrix religiosa que fez isso, né, pessoal? Você sabe qual é a religião que atacou os verdadeiros cristãos, né? Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? É Malaquias 2, versículo 15. Vamos ler. Não foi o Senhor que fez um só, um corpo e um espírito, e ele lhe pertence? E é porque é um só, porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Então, pessoal, você entende aqui? Olha o que Malaquias fala, Malaquias 2, versículo 15. Mas não foi o Senhor que fez um só, em corpo e espírito, e ele lhe pertence, e é porque é um só, porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenha cuidado, ninguém seja infiel para a mulher da sua mulher. Então, pessoal, porque não existe separatividade. Deus construiu um corpo e um espírito. Está tudo guiando. Entende? Quando você faz isso, mulher. Agora, quantos homens traem na mulher? Mulher traindo os homens. Então, uma pessoa dessa não está desperta, pessoal. Está presa às coisas da Matrix. Eu estava vendo até o programa. Ah, se ele me trair, eu vou dar o troco nele. Eu vi uma mulher falando. Essa é uma pessoa que está desperta, pessoal? Não está. Entende? Então, aí... 1 Tessalonicenses 5,15. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas seja bondoso um para com os outros e para com todos. Então, pessoal, por que ele não quer que faça o mal? Porque ele sabe que se você fazendo mal a outra pessoa, até a outra pessoa que fez mal a você, você está fazendo a você mesmo. É por isso que entra a lei do perdão, entra a lei da reconciliação, entra a lei disso. Por isso que a gente não entende como é. Cristo manda a gente perdoar, a pessoa faz mal a gente. Por isso que isso não consegue. Enquanto você ficar no ego, você não vai entender as leis espirituais. Não consegue. E não tem força de fazer isso acontecer. Entende? Então, não retribua, mas seja bondoso um para com os outros e até para com todos. Todos, não só com aquele que está perto de você. Entende? Aí o que é que a Bíblia fala mais? 2 Coríntios 6, versículo 14. Vamos ler até o 18 aqui, pessoal. Ele fala: não se ponha a julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário do Deus vivo, como disse Deus. Aí ele refere à profecia, né?
habitarei com ele e entre ele andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saia do meio deles e separe-se, diz o Senhor. Não toquem coisa impura e eu receberei e serei o seu pai e vocês serão meus filhos e filha, diz o Todo-Poderoso. Então, pessoal, a gente tem que entrar nessa conexão com esse Deus, pessoal. Entende? Para que a gente não fique na separatividade. Por quê? Olha o que entra na dualidade. Que comunhão tem a maldade com a justiça? A gente entra nisso. Mas quando a gente entra na comunhão com esse Deus, a gente se torna firme. Então, a gente vai ter um pensamento do todo, de unidade. Não pode. Pessoas que estão dizendo que está espiritualidade, é cristão, mas tem um pensamento de separação, não está entendendo ainda a unidade da fé, do pensamento. Não está. Entende, pessoal? Aí o que é que ele fala aqui? 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Vamos ler. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muito, forma um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E todos nós fomos dados de beber de um único Espírito. Então, a gente tem que entrar nesse único Espírito. Se você está dizendo que é espiritualista, é cristão, mas tem pensamento de heresia, de separatividade, você não está ligado ao corpo, que é uma unidade, que é um pensamento só. Entende? Que é de fazer bem ao próximo, de que está colocando aquela essência de fazer o bem ao próximo. Se você não entra nisso, você não está no corpo, você não está na unidade. Porque esse corpo, pessoal, você sabe, é espiritual, né? Aí ele fala, Efésios 4, versículo 4 e até o 6. Vamos ler aqui. Há um só corpo. Então, há só uma igreja espiritual, há um só corpo. Há um só espírito. Assim, a esperança para aquele que foi chamado em há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todo, que é sobre todo, por meio de todo. Então, tudo vem desse Deus, pessoal. Por isso que você tem que entender essa unidade aqui. Era o que os tibetanos estavam falando ali. Porque quando você entra no ego, o ego é a origem da separatividade. Você entra nessa heresia de separatividade. Mas o que é que Deus está chamando? Está chamando você para a unidade. Porque há um só pensamento, há um só corpo. Você tem que entrar nisso. Entende? Aí, o que é que fala, mano? Filipenses 2, versículo 1 e 2. Vamos ler. Se, pois, estamos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, ou alguma profunda afeição e compaixão. Complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, olha, aqui é para vocês, os cristãos aí que estão brigando aí na igreja, entenderem, porque vocês estão tudo no ego. É preciso entrar na espiritualidade verdadeira que vai levar você a ter uma motivação,
um amor, uma comunhão no espírito profundo, afeição e compaixão, né? Complete a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, em um só espírito e uma só atitude. Então, os cristãos eram para estar nessa comunhão aí, ó, nessa unidade de pensamento. Então, o que é que a espiritualidade quer fazer? Quer levar todo mundo a essa unidade de pensamento, de atitude e de fé, pessoal. Não é o que acontece agora. Eu sinto muito, mas é a verdade. Vários grupos religiosos. Tudo um separando, um brigando com o outro, tudo. Por quê? Não está no corpo verdadeiro, né? Que a igreja não está para ter um pensamento, uma só fé, uma só atitude, né? Foi isso que o apóstolo Paulo quer que os irmãos estejam tudo nesse mesmo pensamento. Porque só juntar o grupo ali no ambiente, mas todo mundo um se degradando, brigando com o outro, isso não é igreja, pessoal. Porque a igreja é espiritual. Mesmo você estando separado, mas você está no mesmo pensamento, na mesma situação, sabe, o mesmo sentimento de fazer o bem ao próximo no amor, você está conectado à igreja. Entende? Aí ele fala aqui, o que é que ele fala mais? Efésios 4, versículo 3. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, você tem que conservar, fazer todo o esforço para conservar essa unidade. Todo mundo tem o mesmo pensamento pelo vínculo da paz, que é Cristo, que está em você. Você tem que fazer todo o esforço, pessoal. Aí o que é que ele fala mais aqui? João 17, versículo 20 e 23. Minha oração não é apenas por ele, rogo também por aquele que crerão em mim. Então, Cristo não estava orando só por discípulos, ele está falando que estava orando também para aquele que ia crer nele no futuro, né? Por meio da mensagem deles. Então, por meio da mensagem dos discípulos, a gente ia crer em Cristo, em Deus, né? Olha a oração que Cristo está fazendo, que coisa maravilhosa. Aí ele fala, para que todos sejam um. Todo mundo tem que ser um. Então, não existe esse negócio de separatividade. Não existe a engano da Matrix que a gente caiu. Não existe. Então, Cristo quer levar todos a esse pensamento para que todos, ele disse, para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós. Olha a oração de Jesus. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Dele a glória que me deste para que ele seja um. olha a oração de Jesus, pessoal. Assim como nós somos um. Então, ele estava falando para o Pai, Pai, a gente somos um. Mas que eu dei a sua glória, né? Mostrei a sua glória, para que ele seja um. Ele entre nessa consciência de unidade, né? Aí ele fala, eu nele e tu em mim. Então, a gente tem que estar em Cristo e Cristo está em Deus. Entende? Que eles sejam levados à plena unidade. Qual é a pergunta que eu falei lá? Por que temos que chegar no nível de unidade? Por causa disso. Temos que chegar nessa plenitude de unidade. Todo mundo está com o pensamento de fazer o bem ao outro, pessoal. Não é o que acontece aqui. Aqui nessa Matrix não está acontecendo por causa disso. De todos aqueles problemas que eu já citei aqui, que foi trazido pelos tibetanos.
né? Aí ele fala, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Nossa, pessoal, que oração linda de Jesus, né? A oração, ele estava orando tanto pelo discípulo como a gente que crê, aquele que crerão em mim. Então, se você crê em Jesus, você tem que entrar nessa unidade, pessoal. Não existe isso de separação. Não existe. Isso é engano da Matrix. É a ilusão da sua consciência. Aí o que é que ele fala mais aqui? É Hebreus 10, 25. Não deixe de reunir como igreja, segundo o costume de algum, mas procure encorajar um ao outro, ainda mais quando vem se aproximando daquele dia. Então, foi essa pergunta que o irmão me fez aqui, né? Irmão, como é que tá falando para se reunir se não tem igreja física? Como é que é? Qual é a reunião que acontece? É reunião espiritual, pessoal. Entende? Você pode se reunir em lugar? Pode. Mas se não tem, agora você vai colocar placa lá, é como os. Colocar placa, essa é ali que você vai se reunir? Essa reunião é na unidade da fé. É no mesmo pensamento, no mesmo amor, na mesma atitude. Se você se reunir em um lugar com muitas pessoas, mas ninguém está no mesmo pensamento, na mesma unidade, não tem unidade da igreja. Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. Então, quando ele fala reunir a igreja, porque a igreja é espiritual, é reunir no mesmo pensamento, né? Para encorajar o outro quando vem se aproximando o dia. Então, vocês estão reunidos junto com o meu pensamento? Estão. Vocês estão assistindo aqui, estão reunidos. A igreja espiritual. Entende, pessoal? É isso que as pessoas não entendem. Aí pega isso aqui, literalmente, os pastores pegam ali. Aí diz que é a igreja deles. Entende? Entende agora, pessoal? Aí o que é que ele fala mais aqui? É 2 Crônica 30, versículo 12. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhe unidade de pensamento para que execute que o rei e os seus oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Olha o que é que fala aqui em Crônica, pessoal. O povo lá, Deus já queria que o pessoal andasse naquela unidade de pensamento. Então, isso não é de agora. Deus está fazendo que as consciências entendam para ele chegar na unidade. Mas o que é que acontece? As pessoas caem tudo no ego, cai tudo e aí se perde. Não entra. Então, ele falou dando-lhe unidade de pensamento. Então, dando todo mundo pensando a mesma coisa. Para executar que os reis e os oficiais haviam ordenado conforme a palavra do Senhor. Então, essa é o pensamento da espiritualidade. Aí o que é que a Bíblia fala mais aqui? Atos dos Apóstolos, né? 2, versículo 44. Os que criam mantinham unido e tinha tudo em comum. Então, aquelas pessoas que iam crendo, iam se juntando ao grupo lá, né? Que era dos apóstolos, ele tinha tudo em comum, porque tinha um espírito que estava levando a unidade. Então, foi por isso que houve o quê? As pessoas vendiam os seus bens e ninguém tinha falta de nada. Outros que tinham dinheiro vendia e dava lá aos pobres ali naquela comunidade, né? E mantinha unido. Todo aquele que quer se mantinha unido no mesmo pensamento. Tudo em comum. Foi que até aconteceu a passagem da Ananias e Safira, que ele queria fazer coisas erradas, né? Falcatrua,
que aconteceu que ele foi fulminado pelo Espírito, né? Tem essa passagem na Bíblia, né, pessoal? Entende? Porque ele estava querendo fazer uma coisa, um pensamento, aonde estava a unidade do Espírito. Não poderia, pessoal, né? Aí, o que é que a Bíblia fala mais? Salmo 133, versículo 1, versículo 3. Os cristãos conhecem aqui essa passagem. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que derrama sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão e até a gola das suas vestes, e como orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, pessoal, quando os irmãos estão nessa unidade, ele fala que é uma bênção. Então, o óleo precioso vai ser derramado na cabeça. O download, o download vai ser feito para a pessoa, né? Para o que está dirigindo como a barba de Arão. Arão era um sacerdote, né? Até as suas vestes, então vai ser derramado. E como orvalho de Hermon, quando desce sobre o monte. Então, quando aquele orvalho desce e refrigera tudo. Então, quando estamos no mesmo pensamento, na mesma união, acontece a manifestação de Deus, pessoal. Acontece a manifestação da espiritualidade. Então, você quer ver a espiritualidade se manifestar? Esteja todo mundo nessa unidade de pensamento. Porque o seu pensamento é energia. E quando junta a energia, a minha, a sua, junta aquilo, torna um poder muito grande. E aí Deus concede a bênção da vida para sempre. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Jeremias 32, versículo 38 e 39. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a ele um só pensamento. Nossa, pessoal, você entende que a gente tem que chegar à unidade do pensamento das pessoas. Darei a ele um só pensamento, uma só conduta, para que me tema durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e de seus filhos e descendentes. Então, pessoal, você vê que Jeremias falou para o povo, né? Que Deus, ele seria o meu povo e seria ser Deus. Darei um só pensamento. Então, Deus estava querendo que aquele povo entrasse só em um pensamento, em uma só conduta. É por isso, por causa da lei, das coisas, para que as pessoas entrassem. Mas as pessoas não estavam entendendo, porque estava o quê? No ego, e entrava o quê? A heresia da separatividade. Você vê que um brigava com o outro, um querendo ser melhor. Quando está assim, pessoal, está no ego, está na heresia da separatividade. Sua consciência está pensando como separado. E nós não estamos separados, né? Foi por isso que os discípulos, Jesus quer que a gente se torne uma unidade de pensamento, levar todas essas consciências a um só pensamento, pessoal. Por isso que a Matrix está ganhando. Porque enquanto as pessoas que falam de libertação, né, de libertar da Matrix, enquanto não entrar nessa unidade, a Matrix vai ganhar. Eu sinto muito em dizer isso, tá certo? E esperar que esse espírito opere nas suas consciências para que se torne uma unidade, né? E o mal desapareça, porque o mal vem aí. O mal vem de a gente se separar desse Deus interior. Você não viu ele falar?
a separatividade faz com que surja o mal. Entende agora, pessoal? Eu espero que você entenda sobre esse tema que eu trouxe aqui. Eu tive que falar esse tema porque eu vi aí uma espiritual falando que o dinheiro é bom, as coisas. Não é nada disso, pessoal. É porque essas pessoas querem ficar nesse ego aí. E se você buscar essa satisfação, não vai. Você tem que buscar aqui para se manter até o momento que você vai embora. Depois você vai perceber isso, entende? Por isso que é isso, pessoal. Entendeu o que é a heresia da separatividade? Muito bom, né? E você vê que é um tema que foi trazido pelos tibetanos, né? A tradição lá tibetana. Mas muito bom pensamento. E está de acordo com a Bíblia. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês pela visualização aí desses últimos vídeos maravilhosos. Continue, pessoal. E até a próxima, se Deus, se Deus da unidade e essa espiritualidade permitir que a gente esteja aqui. Tá certo, pessoal? Um abraço, tenha um bom domingo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!